Queria convidá-los a abrir agora a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos do verso 26 até o verso 40, se Deus permitir. Aqui nós lemos a respeito da conversão do eunuco. É um trecho bastante conhecido e muito instrutivo também. E eu farei a leitura à medida que nós formos caminhando. Por isso nós vamos orar mais uma vez e, sem demora, vamos passar à exposição do texto. Sim, Senhor, somente o Senhor é Deus. Obrigado pelo privilégio de sabermos isso e podermos com liberdade cantar isso, declarar isso em público, através da internet, para o mundo todo ouvir. Oramos pela nossa pátria, que nunca percamos esse privilégio, mas que se um dia viermos a perdê-lo, que não deixemos de declarar essa verdade, ainda que nas catacumbas, ainda que escondidos, ainda que sendo privados desse direito. Porque nunca, Senhor, o nosso coração poderá se afastar de Ti, depois de termos experimentado a redenção plena que é no Teu Filho Jesus. E é por meio dele que nós pedimos agora que Tu nos abras os olhos para vermos as grandezas da Tua palavra, que nós sejamos todos edificados e abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na mensagem de segunda-feira passada, na parte anterior ao texto que nós temos diante de nós vimos aquela perseguição que começou em Jerusalém por causa da pregação de Estevão. Estevão foi apedrejado, foi morto, e não contentes com isso, os enviados do Sinédrio saíram procurando todos os cristãos para prender e matar, sob a orientação de Saulo de Tarso. E nós vimos que os cristãos foram forçados a abandonar Jerusalém, mas isso foi usado pela providência de Deus, porque eles iam para todo lugar pregando a palavra de Deus, embora que ainda dentro do âmbito da Judéia. Um deles, chamado Filipe, que era diácono, um dos 7, vimos a história dele em Atos capítulo 6, ele vai pregar o evangelho em Samaria, que era a capital de uma região mais ao norte de Jerusalém, e que outrora tinha sido populada por uma mistura de judeus e gentios que moravam ali naquela região, e haviam se tornado um povo extremamente odioso para os judeus, e o ódio era recíproco. Os judeus não falavam com os samaritanos e vice-versa. Por motivos que a gente não sabe, é exatamente ali, por motivos assim, nós não sabemos o que é que levou Filipe a ir para lá, sabemos a providência de Deus. Samaria estava dentro do programa de evangelização que Jesus havia deixado para os seus discípulos, lá em Atos capítulo 1, 8. E pela graça de Deus, lá nessa cidade, multidões se convertem através da pregação de Filipe, e a ponto de que a notícia chega em Jerusalém, e de lá os apóstolos mandam Pedro e João verificar o que estava acontecendo e orar pelos samaritanos para que eles tivessem uma experiência que validasse a entrada deles na igreja, porque até aquele momento a igreja era composta apenas de judeus. Os samaritanos seriam um outro nível, seria uma nova fase. E era, portanto, era necessário que essa fase fosse atestada pelos apóstolos, uma vez que os apóstolos foram o grupo que Deus levantou para fazer a administração da passagem do Antigo Testamento para o Novo. Por isso, a presença deles em Samaria era importante, para dizer isso aqui é obra de Deus, sim. Os samaritanos estão sendo incluídos na igreja, exatamente como nós somos lá porque tiveram a mesma experiência que nós tivemos lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Lemos também, ao mesmo tempo que essa história é narrada, ela corre paralela à história de Simão Mago, que era um feiticeiro, um charlatão que durante muitos anos tinha enganado o povo de Samaria e que viu a sua audiência se esvaziar diante do avanço do evangelho na cidade e acaba também aderindo à pregação de Filipe. Ele é batizado, mas no fim ele estava interessado mesmo no poder que ele percebeu que havia em Filipe, e também nos apóstolos, quando esses impuseram as mãos sobre os samaritanos, e o Espírito Santo desceu com a evidência externa de línguas e profecia, muito embora isso não esteja aqui no texto. Vimos como o Simão Mago tenta comprar aquele poder, é rechaçado pelo apóstolo Pedro, e demonstrando assim que a sua conversão não tinha sido uma conversão verdadeira. Ele havia aderido exteriormente, e o batismo dele não valia absolutamente nada, né? Para quem acha que batismo regenera, está um caso aqui de alguém que foi batizado e que o coração não mudou de maneira nenhuma. Hoje nós veremos a conversão e o batismo de outra pessoa, bem diferente de Simão Mago, que é designado aqui no texto como um etíope que tinha ido a Jerusalém. Além de vermos esse episódio, nós veremos também
o registro que Lucas faz da evangelização das cidades da costa do mar, onde antigamente era o território dos filisteus. É isso que nós pretendemos ver, assim Deus nos permita. Nós poderíamos perguntar qual a intenção de Lucas com essa narrativa aqui. Ele estava contando como o evangelho chegou até Samaria, estava falando das grandes multidões, do progresso do evangelho, e de repente conta a história de como Filipe é destacado de lá para falar para uma única pessoa o evangelho de Cristo. Eu penso que a intenção de Lucas, como ele havia dito no início desse livro, era mostrar os fatos que contribuíram para o progresso do evangelho até os confins da terra. O eunuco, nós vamos ver, era de outra raça, ele vinha de um povo distante, e o que era mais uma barreira vencida. No episódio também Lucas narra a evangelização das antigas cidades dos filisteus, como Gaza e Azoto, e nós podemos talvez aqui aprender a origem da igreja na Etiópia, porque muito cedo na história da igreja cristã se sabia que lá na Etiópia uma igreja cristã havia se desenvolvido, e é provável que tenha sido esse eunuco aqui convertido que leva para o seu país o evangelho, e lá ele se espalha, e uma igreja forte já no segundo século é conhecida na história da igreja lá na Etiópia, na região do Sudão, do que hoje é o Sudão. Então tudo isso tem a ver com o propósito de Lucas, que é mostrar como Deus, através dos meios que ele tem ao seu dispor, levou o evangelho a tantos lugares diferentes em tão pouco tempo. Nós vamos ver primeiro a aparição de um anjo a Filipe, dando a ordem para ele ir até o caminho de Gaza. Depois nós veremos a direção do Espírito Santo a Filipe. Depois nós veremos a dúvida do eunuco a respeito do texto que ele estava lendo, que era um texto do profeta Isaías. Depois nós vamos ver a conversão, a explicação de Filipe. Depois o batismo do eunuco e, por fim, o arrebatamento de Filipe. Então são 6 partes. Eu espero terminar dentro do tempo, se Deus permitir. Então vamos começar aí com a aparição de um anjo a Filipe. Lemos aí do verso 26 ao verso 27. O anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Alguns pontos aqui a considerar. Primeiro, que esse anjo aqui não é o anjo do Senhor. Há muitas passagens do Antigo Testamento que se referem a um anjo que é designado como sendo o anjo do Senhor. E os estudiosos concordam que se refere à pessoa do Senhor Jesus na maioria das vezes. Mas só que aqui, no original, não é o anjo do Senhor, mas é um anjo do Senhor. E Senhor aqui provavelmente se refere ao Senhor Jesus Cristo. Então foi um anjo comum, não era o anjo do Senhor, que era a categoria top, mas era um anjo que o Senhor Jesus mandou até Filipe, quando este estava em Samaria, no meio de todo aquele processo de administrar o crescimento da igreja que estava lá. Como esse anjo se apresentou, não é dito. Os anjos costumam agir de maneira invisível e inaudível, eles estão entre nós, a Bíblia é muito clara a respeito disso. Raramente no Novo Testamento os anjos se materializam para fazer alguma coisa ou cumprir alguma missão. Então não sabemos exatamente como esse anjo enviado pelo Senhor Jesus abordou Filipe lá em Samaria. Talvez porque isso não seja importante. O importante é que ele foi enviado da parte de Deus e que ele tinha ordens da parte do Senhor Jesus para o seu servo Filipe. E a ordem era essa, que Filipe deveria ir para o sul. E isso porque, como eu disse, Samaria estava ao norte de Jerusalém. E agora Filipe tinha que sair lá de Samaria, que estava ao norte, e descer na direção do Egito. No caminho do Egito havia um trecho que era de Jerusalém a Gaza. Gaza era uma das cidades portuárias da antiguidade, que era uma das principais cidades dos filisteus, estava bem na costa. E era o último poço que você tinha antes de você entrar na reta do deserto para entrar no norte do Egito. Então, Filipe tinha que sair de lá, caminhar bastante, para poder chegar lá, nesse caminho que sai de Jerusalém para Gaza. Ele não precisava ir para Jerusalém, depois para Gaza, ele podia cruzar pelas montanhas de Hebrom, era um caminho montanhoso, difícil, mas era um atalho. E aí ele chegaria nesse caminho. O anjo não dá um motivo, ele simplesmente mandou, feito o chamado de Abraão. Deus chamou Abraão e disse: vai para uma terra que eu vou te mostrar, mas não disse onde era, e nem disse qual era o propósito, à primeira vista. Aqui,
o anjo manda que ele vá para o sul e identifica o local, que é o caminho que desce de Jerusalém até Gaza, e dá essa explicação de que o caminho está deserto. A essa altura, Filipe não entendeu, não deve ter entendido porque que o anjo tinha dito que o caminho estava deserto. Mas mais adiante, quando ele vai receber a instrução de se aproximar de uma carruagem que estava naquele caminho, ele vai entender por que o anjo deu essa dica, não é? Porque num caminho deserto é muito fácil encontrar uma carruagem, não é? Se o caminho fosse lotado, então dificilmente ele poderia identificar a carruagem. Mas agora, essa indicação de que o caminho está deserto serve para preparar o campo para o encontro dele com o eunuco na carruagem. Ao mesmo tempo, isso aqui é interessante, porque faz um contraste entre um local deserto e a bênção que estava sendo Samaria. Samaria estava assim de gente convertida. A igreja crescia, se multiplicava, e de repente um anjo aparece e diz, vai para um lugar deserto. Então, Filipe tinha que estar muito seguro de que, de fato, aquilo ali era uma ordem de Deus. Não tem mais explicações, e além disso, ele tinha que deixar o ministério dele em Samaria para ir para um local deserto, fazer o que não se é dito aqui. O verso 27 diz que ele se levantou e foi, porque era um homem temente a Deus, era uma pessoa obediente, e ele entendeu que aquilo vinha da parte do Senhor. Toda vez que nós entendermos que um mandamento, uma direção, não um mandamento, mas uma direção, uma providência, uma circunstância, está dentro da palavra de Deus, é legítima, é bíblica, então nós devemos, sem demora, procurar atender e obedecer, e fazer aquilo que nós sabemos que é correto. Agora, do verso 27 até o verso 29, nós temos a direção que o Espírito Santo deu a Filipe com relação ao que ele ia fazer. A segunda parte do verso 27. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentaram na sua carruagem, vinham lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Tem muita coisa instrutiva aqui para nós que vai nos ajudar a entender o texto. A primeira delas é a descrição que Lucas faz aqui de alguém que estava no caminho de Gaza e que era a pessoa com quem Filipe deveria se encontrar. Nessa altura, Filipe não sabe quem é, mas o leitor tem o privilégio, a vantagem de saber primeiro do que o próprio Filipe, com quem Filipe vai se encontrar. Algumas coisas são ditas a respeito desse homem, nenhuma delas sem importância. Primeiro, ele era um etíope. A Etiópia falada aqui é a Etiópia que naquela época ficava no sudeste da África, onde hoje é Sudão, é próximo do Sudão. E identificava o etíope como sendo africano e, portanto, uma pessoa negra. É a primeira vez que aparece aqui no Novo Testamento uma referência a um afrodescendente. Mais adiante vai aparecer lá nas primeiras viagens de Paulo, referência a um líder de Antioquia que tem como sobrenome Níger, ou Níger, que fazia referência à sua cor. Então, às vezes, as pessoas pensam que a raça africana, os afrodescendentes, são a chegada mais posterior, fica pensando sempre naquele período lamentável da escravidão aqui no Brasil, mas eles estavam entre os primeiros a receberem o Evangelho, porque esse homem aqui volta para a África e ele começa a igreja de Etiópia, provavelmente, é isso que os historiadores nos dizem. E antes disso, a rainha de Sabá, que é do mesmo país, ela tinha vindo ver Salomão. E ela deve ter voltado para seu país, lá na região da Etiópia e do Sudão, e ela era afrodescendente também, e ela lá, com certeza, trouxe o conhecimento de Deus, que ela havia aprendido com Salomão, e deu origem ao temor de Deus, ou a um grupo de pessoas lá no Sudão, na Etiópia, que conhecia o Deus de Israel, porque só isso explica esse homem sair de 300, 400 quilômetros de viagem numa carruagem para vir a Jerusalém adorar. Ele já tinha conhecimento. E de onde vem? Rainha de Sabá. Rainha de Sabá. Então, esse homem, ele era um etíope, ele provavelmente tinha esse conhecimento do Deus de Israel por conta da influência da rainha de Sabá, lembrando que a rainha de Candace, que nós vamos ouvir aqui, é a que veio na sequência da rainha de Sabá. Ele era etíope, já falei da raça, ele era eunuco, que geralmente é um título que designa um oficial, eu vou falar mais sobre isso, e em seguida exatamente o que ele era
é descrito, era um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Era muito comum naquela época pessoas que serviam em altos escalões do governo serem chamadas de eunucos. Isso começou bem antes dessa época aqui, quando era costume se pegar escravos, gente que tinha sido aprisionado em guerra, e colocá-los para guardar os interesses do rei, especialmente o harém do rei. O harém era o local das mulheres do rei. Então, para evitar qualquer coisa, essas pessoas eram castradas. Elas eram castradas. Então, a palavra eunuco ficou associada a alguém que é castrado. Exatamente porque foi assim no princípio. Para evitar tentação, né, para não mandar a raposa tomar conta do galinheiro, então o eunuco era castrado, porque ele ia cuidar do harém do rei e de outros negócios. Dali do harém, ele passa a cuidar de outros negócios do rei. Então, primeiramente, a expressão eunuco, ela tem um significado físico, mas depois passou a simbolizar somente o cargo que ele ocupava. Então, era possível você ter gente chamada de eunuco, mas que designava simplesmente alguém que era do alto escalão do governo, do império, sem que necessariamente ele teria sido castrado, não é? Que eu penso que é o caso aqui. Esse nosso eunuco, é explicado em seguida, que ele era um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Eu já mencionei que Candace não é o nome, mas é um título como Faraó, por exemplo, ou César, é o título do dignitário, né, do imperador. Candace era o título de todas as rainhas, porque era tradição na Etiópia que as rainhas governavam, a mãe do rei, porque o rei, o príncipe, ele era considerado muito santo para poder se envolver nos negócios do dia a dia, por isso a mãe dele era quem tomava conta do reino, não era quem realmente administrava. Então Candace era o nome das rainhas mães, que vem na sequência da rainha de Sabá. Rainha de Sabá, ela vem antes desse período aqui, Candace vem na sequência, como nós já dissemos. E o papel dele, ele era de fato uma pessoa importante. É dito aqui que ele era superintendente de todo o seu tesouro. Equivale hoje ao ministro da Fazenda, né? Ele era o ministro da Fazenda da Etiópia, por assim dizer, tal a importância desse homem. O próximo que nos é dito aqui, não é sem interesse, é que ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. Se ele tinha vindo adorar em Jerusalém, ele já tinha um conhecimento prévio. E o termo adorar, em termos judaicos, significa entrar no templo e oferecer sacrifícios. Era assim que os judeus adoravam a Deus. Não tinha adoração sem que houvesse sacrifícios de animais que eram feitos no templo. Então, para que esse homem pudesse adorar em Jerusalém, ele não podia ser castrado, porque a lei de Moisés impedia quem fosse castrado de entrar no templo. Por isso que eu fiz a explicação no nome eunuco. Nem sempre quer dizer alguém com esse defeito físico, mas alguém que é um nobre, alguém que está lá no alto escalão do império a que ele serve. Então, esse homem tinha vindo adorar em Jerusalém. Provavelmente ele tinha vindo para a festa da Páscoa, ou a festa de Pentecostes, que tinha ocorrido algum tempo antes, onde o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E na festa da Páscoa foi onde Jesus foi crucificado. E ele deve ter passado mais alguns dias ali em Jerusalém e deve ter tomado conhecimento do furor em que a cidade estava com o aparecimento da seita dos nazarenos, dizendo que o Jesus que tinha sido morto na Páscoa ressuscitou dentre os mortos e em Pentecostes derramou o Espírito Santo. Tanto é que ele vai perguntar, isso que o profeta Isaías está falando aqui, é dele ou está falando de alguém outro, como por exemplo de Jesus, como eu ouvi lá em Jerusalém? Então, é possível que isso tenha acontecido. Ele já tinha um pré-conhecimento de que havia judeus em Jerusalém, dizendo que Jesus de Nazaré era o Messias. Agora chegou a hora desse homem voltar, ele está no caminho de volta para o seu país, depois de ter adorado em Jerusalém. Como é que um gentio podia adorar em Jerusalém? Adorar aqui nos termos que eu falei. Ele se tornava um prosélito. Como é que ele se tornava um prosélito? Ele era batizado. Então, vocês sabem que não foi João Batista que inventou o batismo, né? O batismo já era praticado antes de João Batista. Quando um gentio queria se tornar judeu, ele era batizado e depois circuncidado.
Era essa a prática. Então, João Batista não inventou o batismo. A diferença é que João Batista queria que os judeus se batizassem, como prova de que eles estavam arrependidos, como que dizendo assim: vocês não são melhores do que os gentios, arrependam-se e sejam batizados para perdão dos pecados. Então, o processo do prosélito ele era batizado, ele era circuncidado, e aí ele tinha uma cerimônia de declaração, um ritual de declaração lá, e em seguida ele tinha pleno acesso a todos os privilégios do judaísmo. Ele podia entrar no templo, ele podia oferecer sacrifícios, ele podia trazer as suas ofertas, ele podia participar daquilo que era feito lá em Jerusalém como parte da adoração a Deus, não é? Que foi exatamente o que aconteceu. O texto está dizendo aqui que ele tinha vindo para Jerusalém adorar, e ele só poderia ter feito isso se ele não tivesse o defeito físico, se ele fosse um prosélito. E diz aqui agora, continuando, eu disse para vocês que cada uma dessas descrições aqui tem um significado, né? E diz aqui que ele, assentado na sua carruagem, e olha que era uma viagem longa, né? Uma viagem de 300, 400 quilômetros de carro, a gente já fica cansado. Imagina uma carruagem puxada por boi, porque isso aqui não é carruagem de batalha, não. Isso aqui é uma carruagem pesada, puxada por boi, né? Que vai naquele passo. Tanto é que Filipe pôde acompanhar, né? Se fosse uma carruagem, porque às vezes o pessoal lê isso aqui e pensa que né, aquelas carruagens de batalha que o bicho estava correndo lá e Filipe, no poder do Espírito Santo, veio correndo rápido ao lado. Isso aqui era carruagem de viagem, puxada para aquele boi cansado, assim, que vai puxando devagar, né? O condutor lá estralando o chicote, né, para ver se o bicho anda mais rápido. Bom, assentado na carruagem, ele vinha lendo o profeta Isaías. Lendo o profeta Isaías. Isso é mais uma prova do interesse dele, ou da aproximação dele ao judaísmo, e da dedicação desse homem para tentar entender as coisas. Ele provavelmente estava lendo o livro do primeiro, isso mostra que ele era uma pessoa rica, porque um rolo do profeta Isaías naquela época era caríssimo, ninguém tinha Bíblia em casa. A Bíblia era guardada no templo e era lida durante os sacrifícios e na sinagoga, onde era lida durante os sábados. Então ninguém tinha uma cópia, poucas pessoas podiam ter cópias, e geralmente nunca era de todos os livros do Antigo Testamento, mas era de porções ou de pedaços. Então que esse homem tinha um rolo do profeta Isaías prova o quanto ele tinha condição financeira e quanto ele estava disposto a investir naquilo que ele acreditava. Ele era, por assim dizer, um prosélito convencido de que a fé judaica era a fé verdadeira, e ele tinha essa expectativa da chegada do Messias, e enfim, todas as demais expectativas que nós lemos aqui. E ele estava lendo o profeta Isaías, provavelmente a Septuaginta em grego, porque sendo ele do Sudão, sendo ele da Etiópia, não se falava hebraico lá, a não ser que ele tenha tido alguma proximidade com o norte de Jerusalém, onde havia uma grande colônia em Alexandria de judeus, de onde vem inclusive o famoso Filho de Alexandria. Talvez de lá, talvez ele tenha aprendido hebraico lá, o que é improvável, mas provável é que ele estava lendo na Septuaginta, a versão dos 70, tradução do hebraico para o grego, que era a Bíblia que Deus usou naquela época, porque todo mundo falava grego, né? A Bíblia estava traduzida em grego, pronto, já tinha uma Bíblia traduzida aí, todo mundo podia ler, e lá estava o eunuco lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito diz a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Agora é o Espírito Santo. Primeiro foi um anjo e agora é o Espírito Santo. Ou seja, Deus está usando todos os recursos que ele tem para deixar claro que esse encontro tem que acontecer. Primeiro é um anjo e agora o Espírito Santo. Mais uma vez, nós não sabemos como o Espírito Santo falou para Filipe. Provavelmente alguma voz no coração, eu não sei se foi de maneira audível. A Bíblia não se preocupa em dar esses detalhes com os quais às vezes a gente se preocupa tanto. O fato é que o Espírito Santo falou com Filipe. E ele diz para Filipe se aproximar daquela carruagem e acompanhar. O que me só chama a atenção aqui é que Deus tem à sua disposição os anjos, e Deus pode mandar os anjos conversarem com os homens, como ele mandou um anjo aqui conversar com Filipe. Não é verdade? Deus pode mandar um anjo trazer uma mensagem para alguém. Aliás, a palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Então Deus podia mandar. Deus manda o anjo trazer uma mensagem para o homem. O Espírito Santo fala às pessoas, e falou diretamente a Filipe: vá e se aproxime dessa carruagem. Mas quando foi na hora de evangelizar,
tinha que ter um homem lá para abrir a palavra e explicar. Anjos e o Espírito Santo não vão fazer o papel que Deus nos deu. Quando eu digo Espírito Santo não comunica de maneira direta, sem um prévio conhecimento, a verdade do Evangelho às pessoas. Ele traz um Filipe, te aproxima e fala. Eu digo isso para falar da importância da centralidade da palavra de Deus e da pregação do Evangelho e da evangelização. Não tem substituto. Deus podia mandar os anjos pregarem o Evangelho às pessoas, seria maravilhoso, né? Imagina o anjo Gabriel aparecendo na sua glória, eis que vos trago notícia de grande alegria para todos, né? Como fez lá, né? Para os pastores e tudo mais. Imagine se Deus aparecesse assim, se Deus mandasse os anjos todos evangelizarem nos países comunistas ou países fechados e tudo mais, a gente pensaria que seria muito mais fácil, mas ele não faz isso não. Ele pode mandar um anjo chamar alguém para ir lá. Eu não duvido que ele possa fazer isso, mas os anjos mesmo não irão. E o Espírito Santo, ele vai agir através da palavra. Ele não vai falar direto ao coração e contar o Evangelho, mas ele sempre vai usar alguém ou alguma pessoa. Todos os casos que você deve ter ouvido, mas eu recebi uma revelação direta, é de alguém que vem de família evangélica, tem um passado evangélico, ouviu o Evangelho, conhecia o Evangelho antes. E o Espírito Santo trouxe isso ao seu coração. Muito bem, agora vamos para a terceira parte do nosso texto, que é riquíssimo, né? Que é a dúvida do eunuco, que está aí do verso 30 até o verso 40. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, eu peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Muito bem. O que é que nós podemos aprender aqui? Primeiro, Filipe corre, se aproxima da carruagem, como eu disse, não era difícil, o passo era dos bois, né? Carruagem puxada por bois, e ele ouve que o homem estava lendo o profeta Isaías. Ele ouviu porque o eunuco estava lendo em voz alta, como era o costume dos povos antigos do Oriente. Alguns comentaristas dizem que o eunuco estava lendo para o condutor. Não tem o menor sinal disso aqui. E, além disso, existe a prática atestada por aí, outros documentos que não a Bíblia, de que nos tempos antigos pouca gente sabia ler. E, geralmente, as pessoas que liam, elas murmuravam de maneira audível aquilo que elas estavam lendo. E foi por isso que Filipe ouviu que ele estava lendo. E ele falava em voz alta o suficiente para Filipe identificar o que é que ele estava lendo. Filipe percebeu que ele estava lendo no livro do profeta Isaías, ele estava lendo a quarta canção, ou quarto hino do servo sofredor. Você tem 4 hinos do servo sofredor em Isaías, e o mais claro a respeito de Cristo é o quarto. E é exatamente esse que o eunuco está lendo, ele ouviu isso aí. E aí, então, o quarto cântico do servo sofredor, que começa, do qual Isaías 53 faz parte, é aquela famosa passagem que nós conhecemos, que fala, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que era para cair sobre nós, caiu sobre ele, pelas iniquidades do seu povo ele foi ferido, ele foi tirado da terra injustamente, ele não deixou descendência, ele foi contado com os ímpios na sua morte, mas com os nobres esteve na sua sepultura. Então, do Antigo Testamento, essa é a passagem mais clara a respeito do sofrimento do Messias. Dá a impressão que Isaías está em pé, em frente à cruz, escrevendo e olhando Cristo sofrendo, porque é muito igual, é muito parecido, e foi escrito 600 anos antes de Cristo, isso aqui, pelo profeta Isaías. Filipe se aproximou, acompanhou o passo do boi, ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías, né? Lembra que Filipe, ele era um judeu, mas era um judeu da dispersão. Adivinha qual é a língua do judeu da dispersão? O grego. Ele ouviu o eunuco lendo em grego o profeta Isaías e ouviu que ele estava lendo exatamente essa passagem. E aí ele pergunta, não com arrogância,
Você entende o que é que você está lendo? Mas como quem oferece ajuda. O senhor está entendendo isso que está sendo dito aí? O senhor já percebeu o significado disso aí? Já compreendeu de quem está falando, não é? O senhor entende o que está lendo? E olha a resposta humilde desse homem, ministro da fazenda da Etiópia, riquíssimo, completamente a par dos costumes judaicos. A resposta dele é: como eu posso entender se ninguém me explicar? Esse homem tinha passado vários dias, para não dizer várias semanas ou meses, em Jerusalém. Ele tinha ido adorar talvez a festa da Páscoa, a Pentecostes, depois tinha ficado mais um tempo lá. Ele tinha acesso, com certeza, aos rabinos, aos mestres da lei, aos escribas e aos fariseus. Talvez ele tenha, já durante muito tempo, com essa dúvida aqui, que não era uma dúvida só dele não, mas era uma dúvida do rabinismo. Porque esse capítulo 53 de Isaías despertou entre os judeus polêmica. De quem é que o profeta está falando? Quem é esse que leva os pecados da nação? Do meu povo? Quem é esse que sofre pelos pecados dos outros? Os rabinos tinham 3 respostas. Primeiro, que se referia à própria nação de Israel. Israel mesmo tinha que pagar e purgar os seus pecados. Segundo, que era o próprio profeta Isaías, se referindo ao profeta Isaías, dizendo que ele sofria por causa do povo a quem ele pregava, porque o capítulo começa Isaías dizendo assim: Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías reclamando, que estava sendo rejeitado pelo povo e que a mensagem dele não era aceita. Então alguns dizem, é Isaías, está falando dele. E outros diziam, não, isso aqui é o Messias. Está falando do Messias, sobre quem um dia o castigo ou os pecados da nação de Israel haverão de cair. Havia 3 explicações entre os rabinos para essa passagem aí. E esse homem estava certamente a par dessa polêmica, dessa discussão. Quem sabe ele ouviu a alternativa que dizia que é o Messias, sim, só que o Messias é Jesus. O Messias já veio. Então, esse homem, se ele estava no caminho de Gaza, ele estava de Jerusalém, distante aí, talvez 2, 3 dias de viagem, talvez ele vinha lendo e se perguntando, e remoendo aquela passagem, tentando entender a quem o profeta se referia. Por isso, talvez ele tenha perguntado lá aos mestres da lei e não teve uma resposta que satisfizesse o seu coração, até porque, como eu disse, não tinha unanimidade na resposta sobre essa questão. Como posso entender se ninguém me explica? Isso é uma passagem difícil. Nem os mestres lá em Jerusalém sabiam. Não é? E se ninguém me explicar, eu não vou entender. E aí, diz o texto, que ele convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. A pessoa, que distinção, não é? Se sentasse ao lado do ministro da Fazenda e dizer assim: explica o evangelho para mim. Fala para mim do que é que o profeta Isaías está dizendo aqui. Esse homem já estava preparado por Deus, não é? Deus já vinha preparando o coração dele. Veja a diferença desse homem para Simão Mago, que é narrado na passagem anterior. Aqui, de fato, é alguém que está pronto para ouvir a palavra de Deus. E aí, finalmente, Lucas nos diz o que é que o homem estava lendo, verso 32. E aqui a citação é a citação da Septuaginta. Às vezes tem uma diferença entre a Septuaginta e o hebraico. Nada demais. Mas aí dá para perceber quando alguém está citando a Septuaginta ou citando o texto hebraico. Aqui no caso é a Septuaginta. A escritura que ele estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Ele está lendo os versículos 7 e 8 do capítulo 53 de Isaías. O que é que essa passagem nos diz? Ela diz que esse alguém, não é, que não é identificado, foi levado como ovelha ao matadouro, ou seja, sem resistência, como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, não abriu a boca, não reclamou, não condenou, não acusou aqueles que estavam tirando a lã. Na sua humilhação lhe negaram justiça, ele foi humilhado, injustiçado. Quem poderá falar da sua descendência? Ele morreu sem ter deixado filhos, porque a vida dele é tirada da terra. De quem é que Isaías está falando aqui? É a pergunta que está no coração do eunuco. E ele diz, que é o que ele diz no verso 34 a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de outra pessoa? Essa era a pergunta que estava. E aí, é tudo que Filipe queria, não é? Que maneira de começar um evangelismo, né? Maravilhoso. Então Filipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura,
anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Estou no verso 35. Ou seja, ele começou e o texto sugere que ele citou mais passagens além dessa de Isaías 53. O que é que Filipe deve ter dito para ele? Ele deve ter dito, Vossa Excelência, esse texto, Vossa Senhoria está lendo aqui, ele se refere, na verdade, ao Messias. E a boa notícia que eu tenho para o Senhor é que o Messias já veio. Trata-se de Jesus de Nazaré. Ele esteve em Jerusalém fazendo sinais e prodígios e maravilhas que ninguém podia refutar. Claramente Deus era com ele, pelos milagres que ele fazia. Ele nos falou a respeito do reino de Deus, mas os nossos líderes o traíram e o entregaram aos romanos, como se fosse um criminoso. E ele morreu, foi crucificado lá em Jerusalém, durante a festa da Páscoa. Esteve lá pendurado na cruz, morreu. E a boa notícia é que ele ressurgiu de entre os mortos, ele está vivo. E todo aquele que crê nele tem o perdão de pecados, conforme os profetas e a lei de Moisés anunciaram antigamente. Você é perdoado dos seus pecados mediante a fé nele. E antes de voltar para o céu, ele mandou que nós anunciássemos o evangelho ao mundo todo e que nós batizássemos todos aqueles que crescem. É isso que Filipe deve ter dito para ele. Tipo assim, e mais, né? E olha, não foi só Isaías que falou dele, não. Vamos começar com Moisés. Vamos começar com o sistema de sacrifício. Vamos falar aqui dos sacerdotes. Vamos falar do tipo de oferta. Vamos falar do que é dito nos demais profetas, no que eles anunciaram a respeito do Messias. É Jesus. E, meus irmãos, é evidente que aquele homem creu. Ele estava pronto para crer que Isaías estava, de fato, falando de Jesus Cristo. E aí nós vamos ler do batismo dele, de 36 a 40. Aliás, é isso mesmo, de 36 a 40. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Certamente Filipe tinha mencionado a necessidade do batismo quando ele explicou Isaías 53, dizendo que era referente a Jesus. Tanto é que a primeira coisa que o eunuco fez, quando no caminho apareceu provavelmente um riacho, um rio, alguma coisa com água, a primeira coisa que ele disse quando ele viu água foi: eu estou vendo água ali. Você disse que quem cresce e fosse batizado teria vida eterna, que Jesus mandou isso, eu estou vendo água ali, o que é que impede que eu seja batizado? O que mostra que uma pessoa que de fato se converte, ela quer o batismo, ela quer participar da igreja, quer fazer parte do povo de Deus, ela quer se identificar com o restante daqueles que creem da mesma forma. Foi a primeira coisa que ele disse quando viu água. E olha que o caminho era deserto, né? Podia dizer assim: ô carroceiro, para aí, vamos encher os cantis de água aqui, porque daqui para frente é só deserto. E ele disse: não, o que é que impede que eu seja batizado? Tem algum empecilho? Porque Filipe naturalmente deve ter dito que a única condição para o batismo era que cresce que Jesus era aquele de Isaías 53, é o profetizado nas Escrituras, é o Filho de Deus, ele é o Messias, que morreu na cruz, levou sobre si os nossos pecados, como Isaías 53 diz. E agora o homem cria nisso, ele passou a crer nisso, e agora o que é que impede que seja batizado? Na sua Bíblia, com certeza, tem aí um parêntese no verso 37. Filipe respondeu: é lícito se você crer de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A sua Bíblia tem isso aí entre parênteses, e a minha também, está entre parênteses, porque essa expressão, o verso 37, não aparece nos manuscritos mais antigos do Novo Testamento. Então, alguns estudiosos acham que um escriba, na hora de fazer a cópia de Marcos, querendo dar mais consistência, incluiu aqui uma das primeiras fórmulas batismais da igreja, que era dito por todo mundo que ia ser batizado, né?
Você crê que Jesus Cristo é... Até hoje a gente faz isso, quando a gente vai batizar pessoas aqui na nossa igreja, a gente pergunta, você crê que Jesus é o Filho de Deus? A pessoa tem que dizer, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, para poder ser batizada. Então, essa foi talvez a primeira confissão de fé pública do cristianismo, essa declaração, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, é provável que um copista, no processo de transmissão, pegou aquela fórmula e colocou ali, e quem copiou da próxima vez não prestou atenção, que não estava no original, e acabou ficando, né? Mas como a gente pode comparar os manuscritos, a gente percebe que na grande maioria dos manuscritos, aliás, na grande maioria dos manuscritos aparece, mas nos mais antigos não. Por isso que os tradutores da Bíblia, a maioria deles, preferem deixar entre parênteses. Mas não vai fazer a menor diferença. Se isso aqui é original ou não, não faz a menor diferença, porque certamente Felipe não teria batizado o eunuco se ele não tivesse declarado que cria que Jesus é o Filho de Deus. Então, isso aqui está apenas para o nosso registro. Bom, como está na maior parte dos manuscritos, eu não tenho dificuldade em aceitar como original e prego exatamente que deve ter sido isso o que aconteceu. Ele perguntou, o que é que impede que eu seja batizado? Não tem impedimento nenhum. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, é agora. E você então pode levantar a questão, e por que a gente não faz isso hoje, pastor? Por que as igrejas não fazem isso hoje? Se a pessoa disser, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, por que a gente não batiza na hora? É porque naquela época, dizer que Jesus era o Filho de Deus só tinha um significado. Não tinha como errar, só podia significar uma coisa. O cristianismo não tinha se despedaçado em tantas seitas e heresias, que logo depois vai acontecer. Então, hoje, cada uma dessas palavras, ela pode ser questionada. Existe o eu? Ou eu sou apenas uma matriz? Matrix, uma projeção da mente de alguém. Então, eu creio. O que é que você quer dizer com crer? Porque crer significa muita coisa diferente para muita gente. Jesus, que Jesus? Dos evangelhos? Mas aquilo é tudo mentira. Cristo, nunca houve um Cristo, isso é invenção da igreja. Filho de Deus, nem Deus existe. Mas que Deus? Então, essa expressão, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus, ela pode ter dezenas de significados diferentes no mundo moderno, plural, fragmentado que nós vivemos. Por isso que as igrejas querem, antes de batizar aquele que diz eu creio que Jesus é o Cristo Filho de Deus, ter certeza que nós estamos na mesma página, que nós estamos falando do mesmo Cristo, que nós entendemos fé da mesma maneira. Por isso que então geralmente se dá um tempo, uma classe de discipulado, aqui na igreja presbiteriana a gente chama de catecúmenos, que é uma palavra grega que significa aquele que está sendo instruído. Então, outras denominações têm outros nomes, mas é por isso que, naquela época, o eunuco dizer aquilo só podia significar aquilo, que não tinha outra opção. Mas hoje em dia tem, né? Então, por isso que as igrejas elas se preocupam em preparar os convertidos, né, para o batismo. Então, voltando aqui para o nosso texto, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, verso 38, mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. O homem foi batizado aí. Eu sei que você está dizendo assim, pastor, está na cara que é por imersão, né? Os dois desceram a água. Digo, mas preste atenção, se os dois desceram a água, Filipe desceu também. Então o batismo foi realizado debaixo d'água, os dois. E eu sei que você não acredita nisso, porque não diz que ambos desceram? Ambos desceram a água. Então não foi só o eunuco que desceu a água, Filipe também desceu. Então é o primeiro batismo na história a ser feito debaixo d'água, os dois, quem batiza e o batizando. O ponto é que eles desceram porque a água onde o eunuco foi batizado estava no nível mais baixo do caminho, era um ribeiro, provavelmente, né? Era um ribeiro. Todo mundo sabe, o ribeiro quando corre ao lado do rio, do caminho, ele é mais baixo, está no nível mais baixo. Então desceram até lá e lá Filipe batizou o eunuco. Também não está dizendo aqui que foi por aspersão. Não está dizendo. O que eu quero dizer é que você não pode usar esse verso para provar nada sobre o modo de batismo. Porque tem gente que usa, né? Mas esse versículo não prova nada. Nem que é por imersão, nem que é por aspersão. Porque esse não é o ponto, não interessa. O que importa é que ele foi batizado em nome de Jesus, porque ele cria no Senhor Jesus Cristo, conforme aquilo era determinado. Verso 39... até 40, nós lemos sobre o arrebatamento, no verso 39, lemos sobre o arrebatamento de Filipe, quando saíram da água, e aí, né, os dois saíram, né,
o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, parecido com aqueles casos do Antigo Testamento em que o Espírito Santo arrebatava o profeta Elias. Elias de repente sumia. Então, aqui há de fato um milagre que foi dado provavelmente para fortalecer a fé daquele novo convertido que estava descendo para o seu país, onde ia começar a primeira igreja cristã da Etiópia. E Deus lhe deu mais esse sinal para fortalecer a sua fé. E o eunuco não o viu mais e seguiu o seu caminho cheio de alegria. É a mesma expressão lá do texto que nós lemos segunda-feira passada, que diz que Samaria ficou cheia de alegria com a pregação de Filipe, quando eles se converteram e foram batizados. É o que geralmente acontece quando a gente encontra a Cristo. Quando nós encontramos o nosso Deus, o verdadeiro Evangelho, nosso coração se enche de plena alegria, alegria que o mundo não pode dar. No verso 40, nós temos um relato muito breve da evangelização de Filipe. E é interessante, Filipe foi visto outra vez em Azoto. Parece que o Espírito Santo pegou ele da região de Gaza. Se você olhar no mapa, Gaza fica aqui, ao lado do Mediterrâneo, na costa, e Azoto, ou Asdod, fica mais em cima. E mais em cima fica a cidade de Cesareia, Cesareia Marítima. Diz o texto aí que Filipe foi visto outra vez em Azoto, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Quem morava nessas cidades, que eram antigas cidades dos filisteus, eram judeus, mas era uma região muito misturada com gentios também. Filipe, sabendo que estava claro para Filipe que o evangelho não era somente para os judeus. Ele tinha acabado de batizar um prosélito, né? Não era um gentio puro como Cornélio. O gentio puro, quem vai batizar é Pedro. Mas era um prosélito, né? Mas já era meio caminho, né? Já estava chegando próximo da evangelização dos fins da terra, e Filipe tinha consciência disso. E ele foi evangelizando aquelas cidades até chegar em Cesareia, e lá ele vai morar. Ele volta a aparecer lá pelo capítulo 20 e poucos do livro de Atos, quando Paulo faz uma visita para ele, e está dizendo que Filipe morava em Samaria, e ele tinha 4 filhas que profetizavam. Então significava que ele estabeleceu a sua moradia em Samaria. O que é que nós podemos aprender? Tanta coisa, né? Eu já fui adiantando para os irmãos, deixe-me correr aqui. Bom, primeiro, a operação sobrenatural de Deus no mundo para expandir a sua igreja. Um anjo apareceu a Filipe, o Espírito Santo guiou Filipe, o eunuco estava lendo Isaías, a providência de Deus, Filipe é arrebatado, vai evangelizar outras cidades, tudo isso mostra que Deus está no controle dos fatos da história, e quando Ele quer, Ele pode agir. Desculpem. E quando Ele quer, Ele pode agir de maneira soberana para levar o seu evangelho aonde Ele quiser. Segunda coisa, apesar de Deus usar anjos, enviar o Espírito, usar milagres, Ele usa a exposição da palavra para converter pecadores. Deixa eu bater nesse ponto. Nada substitui a santa palavra. O Espírito Santo desperta e prepara pecadores para receberem o evangelho usando vários meios. Mas Ele vai usar a exposição da palavra de Deus para regenerar e conceder a fé salvadora. Note que, como eu já disse, o anjo não evangelizou, o Espírito não revelou diretamente, foi preciso Filipe explicar Isaías 53 para o homem, para ele finalmente se converter e ser batizado em nome de Jesus. Terceiro ponto que eu queria trazer aqui para nós de aplicação é que aquele que crê em Jesus vai querer ser batizado e publicamente se identificar com o povo de Deus. Já toquei nisso, repito por ênfase, porque eu creio que isso é muito necessário. Tem muita gente que diz, eu sou a igreja está em mim, uma série de frases de efeito que não tem o menor sentido e esquece o ensino claro da Bíblia. Quem é crente vai querer estar com os outros. Quem é crente vai querer ser batizado, fazer parte da igreja. Ah, mas o ladrão na cruz, se ele tivesse descido, ele era batizado ali no pé da cruz pelos discípulos, né? Que estavam lá, embora todo mundo com medo, mas ou seria por mais alguém depois. Mas todo verdadeiro convertido, ele quer a comunhão dos santos. Eu tenho muita dificuldade com o movimento dos desigrejados. Aqui uma palavrinha para você que é empregado ou empresário. Aqui você vê um homem rico, ministro da fazenda, um alto funcionário, um homem de negócios, mas que aproveitou o tempo de viagem para fazer o quê? O que é que ele estava fazendo? Lendo a Bíblia, não é? Então, o que é que acontece? Tem homens de negócio, você que é empregado, empresário, tem sua profissão, profissional liberal, o que é que você faz nas horas vagas, quando está viajando, por exemplo? O que você faz quando pega um avião, pega um ônibus, ou tem assim 2, 3 dias de folga, não é? Esse homem piedoso, temente a Deus, ele estava lendo a Bíblia, lendo e orando. Não venha dizer que você não tem tempo, não é? Os seus negócios, suas ocupações,
que não existe tempo mais bem empregado do que aprendendo a palavra de Deus. E, por último, só isso aqui, a estratégia de Deus para a expansão do Evangelho não se baseia em números. Eu temo até quando eu digo isso, se você fosse Deus, você tivesse todo esse poder, você ia tirar um obreiro que está dando certo lá em Samaria, as multidões estão se convertendo, sinais e prodígios, e trazer o cara para evangelizar no caminho de Gaza. Você ia fazer isso? Parece lógico isso? Ainda bem que a gente não é Deus, né? Ainda bem que a gente não é Deus. O nosso Deus, na sua sabedoria inescrutável e no seu poder e no seu conhecimento, ele entendeu que a conversão desse homem era importante de maneiras que nós não conhecemos para a expansão do seu reino. Por isso que eu sempre digo aqui, nós estamos lidando com um livro que fala da expansão impressionante da igreja. Estamos falando de conversões aos milhares aqui, mas mais de uma vez eu tenho dito a vocês, números não dizem tudo. E a gente não devia se impressionar com números. Aqui um caso. Não devíamos nos impressionar com números. Para Deus, a conversão desse homem, um único, tinha tanta importância e valor quanto a conversão de toda a região dos samaritanos. Às vezes a gente não entende isso, e a gente quer olhar ou pensar que Deus pensa como a gente pensa em termos estatísticos. Ele não faz assim. Ele tem seus planos, tem os seus projetos. Eu digo isso para encorajar pastores de igrejas pequenas, que às vezes é muito difícil. A pessoa fica perguntando se tem algum problema com ele. O pastor às vezes pergunta, o problema é meu, é falta de fé, o que é que está acontecendo, não tem estratégia correta. Às vezes não é isso não, meu irmão. Tem igrejas de todo tipo, sempre houve. Ou você acha que, através da história da igreja, o padrão foi igreja de 1000 membros? Nunca foi. Nunca foi. São exceções. O padrão das igrejas, através da história, eram sempre igrejas pequenas, grupos de irmãos que se reuniam, faziam parte com outras igrejas de concílios e coisas assim, igrejas gigantescas. Esse é um fenômeno recente na história da igreja. Há 300 e poucos anos atrás, quando começaram os grandes avivamentos na Europa e nos Estados Unidos. Então, o que importa é ser fiel a Deus, como Filipe, e Deus haverá de nos usar. Amém.